Segundo essa reportagem, inclusive aqui do Carlos Madeiro, o Brasil vem registrando um aumento no número de desastres naturais. Só no ano passado foram 4.749 eventos desse tipo, um recorde desde 1991, segundo os dados da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Também no ano passado, o Brasil teve o maior número de pessoas afetadas por esses desastres. 26 milhões de atingidos de alguma forma, o que dá mais ou menos 12,8% da população do país. O Madeiro está aqui conosco para falar sobre esses eventos. Os números são muito impressionantes, né, Madeiro? Bom dia para você. Bom dia, Fabíola, bom dia, Josias, bom dia a todos que nos assistem. É impressionante, porque você tem aí claramente um aumento, né, no número de casos gerados por conta das mudanças climáticas. O aquecimento global está fazendo com que o clima mude, né? Os eventos que antes poderiam ser menos comuns estão se tornando cada vez mais comuns. Isso é uma tendência que já vinha sendo alertada. Infelizmente a conexão tá ruim. A gente vai Congelou? tentar retomar. Acho que voltou, Acho né? que Voltou ou voltou, não? Fabiola. Oh, Ainda que não. pena. O Josias, essa reportagem do Madeiro traz um balanço no nosso país, né, dos últimos tempos. Essa do Rio Grande do Sul, até estava vendo as declarações de Eduardo Leite, e ele, muito impressionado, ele falou assim, olha, nunca o Estado foi afetado desta maneira, né, e você sempre traz isso nas entrevistas, né, a surpresa das autoridades não pode ser uma surpresa, né, porque isso vem sendo comunicado pelos ambientalistas, isso vem sendo alertado, esses alertas são para isso. Eu vou aproveitar o Madeiro para que a gente não perca a conexão novamente. Vamos lá. Vai, Madeiro, pode retomar. Então, assim, os eventos que antes eram até certo ponto comuns em algumas áreas, afetavam pessoas mais em locais vulneráveis, na verdade agora estão muito mais intensos, né? A ideia é que você tenha com a mudança climática uma série de eventos extremos que eles chamam, né? Aqueles que são, como esse no Rio Grande do Sul, a maior chuva da história registrada, por exemplo, em Mussum, e você vai tendo um acúmulo, né, de mudanças climáticas que fazem não só com que eles aconteçam com mais frequência, mas também para que eles aconteçam com mais intensidade, porque perdeu-se o parâmetro, inclusive, do que era o clima. Ou seja, você tem dentro desse contexto que você muda a temperatura média, você muda a forma como as próprias regiões lidam com o clima, você vai colocar elas sob um estresse natural que vai fazer com que elas sofram mais com enchentes, com secas, ciclones. E nesse caso do Rio Grande do Sul, viu, tem uma coisa interessante que o CEMADEM, o diretor do CEMADEM me falou, está na matéria, que na verdade foi uma frente fria e o ciclone foi um efeito colateral da quantidade de chuva que caiu desde a sexta-feira. Não houve, por exemplo, falta de alertas nesse caso, foi previsto desde a quarta-feira, a Defesa Civil Nacional já sabia, na quinta já existia reunião com todas as defesas civis dos estados do Sul e do Mato Grosso do Sul, só que a intensidade e a falta de preparação do Brasil levam a situações desse tipo. O que seria essa falta de preparação? Por exemplo, o mais comum é a Defesa Civil alertar saia de casa. Mas há para onde a pessoa ir, há abrigos para isso, há rotas de fuga, há treinamento para que a pessoa saiba exatamente o que fazer, a hora de sair, onde procurar, né, como fazer a fuga. Né? É tão importante como você saber para onde ir, é saber como fugir. Né? E muitas dessas cidades não têm abrigos disponíveis, a cidade inteira, às vezes, em alguns casos, é afetada. Então, é uma situação muito crítica, e no caso do ciclone, é uma coisa até mais intensa, diferente de outras regiões que sofrem normalmente, né? O Sul é muito típico, eu falo até aí de anos que tem mais de 200, né? Chegamos a ter 450 ciclones em 2021, ou seja, você tem um número muito intenso que ainda causa mais prejuízos associados à chuva, que eleva níveis de rio, que faz com que encostas deslizem. Todo esse processo, Fabiola, é cada vez mais comum e com eventos mais graves e mais intensos. Muito duro isso, né? Ô, Madeiro, você tá com muita pressa? Pode ficar mais um pouquinho com a Não, gente? posso falar.
pode ficar. Então tá, então vou passar a palavra para o Josias, porque isso que você está falando sobre a resposta das autoridades é um assunto que o Josias sempre trata aqui e questiona, né? Ontem mesmo estávamos com o vice-governador e ele perguntava a respeito disso. Vamos só ver o tweet há pouco do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Ele está nesse momento se dirigindo para visitar as localidades atingidas, acompanhando os ministros do governo federal. O governo federal enviou 2 ministros, né, para o Rio Grande do Sul. Justamente para acompanhar isso de perto. Ontem mesmo, logo cedo, o vice-governador do Rio Grande do Sul já agradecia a agilidade ali da prestação de serviço do governo federal em procurar o estado do Rio Grande do Sul para oferecer ajuda. Mas Eduardo Leite diz, recebi há pouco a confirmação de mais 6 mortes no município de Roca Salles. Lamentamos cada vida perdida, estamos trabalhando para fazer todos os resgates possíveis nas regiões mais atingidas. Milhares de pessoas já foram salvas por as nossas equipes. As atenções se dirigem agora também para o Vale do Rio Pardo. Helicópteros da Brigada, dos Bombeiros e da Defesa Civil estão empregados para resgates com o apoio de uma aeronave da Polícia Rodoviária Federal, um da FAB e um da Marinha. Trabalho para que as Forças Armadas possam liberar mais aeronaves o quanto antes.